Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da tolerância. Esse é um importante atributo espiritual que faz com que a gente consiga se perceber. Quando a gente está interagindo com uma pessoa que exige de nós a tolerância, a gente consegue também fazer uma análise a respeito do nosso próprio comportamento. É muito fácil a gente ser tolerante com as pessoas que são super legais com a gente. É muito fácil a gente ser tolerante com quem não nos provoque uma forma diferente de pensar. É muito fácil a gente ser tolerante com aquelas pessoas que são complacentes, com os nossos erros. Enfim, essa tolerância que eu estou me referindo aqui, ela é no sentido de a gente começar a enxergar uma outra pessoa da mesma forma que nós gostaríamos que ela nos enxergasse. Ou seja, seres humanos imperfeitos em busca de perfeição. Nós estamos muito ainda enraigados no instinto e numa sensação. Na medida em que a gente supera esse instinto e essa sensação e passa a desenvolver o sentimento, a gente começa a pensar mais sobre o porquê da necessidade de nós sermos tolerantes com as outras pessoas. Primeiro porque de alguma forma a gente provoca também a tolerância nas outras pessoas. Nós somos pessoas imperfeitas e muitas vezes difíceis de lidar. Então as outras pessoas também têm que nos tolerar, ou seja, têm que aprender a nos tolerar. E nós, quando percebemos a nossa falta de espiritualidade, quando a gente percebe que nós somos pessoas ainda em estágio evolutivo, nós estamos ainda em construção, nós temos uma série de arestas para serem aparadas. Quando a gente começa a entender essa verdade, a gente não se afasta das pessoas porque elas estejam nos provocando uma boa reflexão. A gente não se afasta das pessoas por medo ou por vergonha de reconhecer as nossas falhas. Ao contrário, a gente aproveita muitas vezes dessa condição de desigualdade de pensamento e de atitude, Claro que se a gente perceber que isso vale a pena, investir nisso, a gente aproveita disso para, obviamente, nos capacitarmos espiritualmente. Não é nos afastando das pessoas que nós vamos avançar. Não é nos afastando das pessoas que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Nós vamos sim estar nos escondendo de nós mesmos, E com isso a gente só vai atrasando essa nossa evolução. E tudo isso para quê? Para a gente ser feliz, simples assim. É para que a gente não entre em conflitos interiores, de forma a ir atrasando essa autoanálise, de forma que a gente vai atrasando esse autoconhecimento e com isso a gente vai arrastando aí, esses nossos problemas pela vida e a gente nunca vai se resolver, porque outras pessoas nós vamos encontrar pela vida e nós vamos provocar nelas algumas formas de pensar na qual elas não estão acostumadas e vice-versa. Não adianta a gente fugir das pessoas. O nosso egoísmo, ele faz com que a gente simplesmente vire as costas para as pessoas nas quais a gente não tem tolerância de lidar. Isso mostra a nossa incapacidade espiritual. Isso mostra a nossa falta de amor, primeiro para com a gente mesmo, E segundo para com o nosso semelhante. Então fica aí o convite, para que a gente desperte esse sentimento de tolerância e com ele, na sequência, a gente também vai desenvolver aí a simpatia. A simpatia ela é fruto da tolerância. A simpatia, ela nasce desta capacidade que nós temos de tolerarmos as coisas que muitas vezes são difíceis para nós. Estamos aqui para avançar no autoconhecimento e as pessoas nos ajudam nisso. E outra, quando a gente busca esse entendimento sobre nós mesmos, naturalmente a gente vai passar pela vida de uma forma muito mais leve. Nós não vamos criar embates desnecessários com as pessoas
e vamos mostrar a nossa boa educação, vamos mostrar a nossa espiritualidade. Como disse, se você recebeu uma mensagem e talvez aquilo tenha te provocado alguma coisa negativa, responda com um bom dia, responda que o seu dia seja feliz, né? Desenvolva esses bons sentimentos, né? Dando a outra face. Se você entendeu que aquilo foi uma provocação, mas faça uma análise mais profunda. Às vezes não é uma provocação pessoal, foi apenas um convite para refletir de outras formas. E as pessoas têm a capacidade de nos ensinar. Então a gente tem que estar atento nisso, né? Nós temos que estar atento a isso. As pessoas muitas vezes chegam para nos ensinar. Isso é tão importante, né? A gente pensar sobre esse aspecto, que mesmo através dos nossos pensamentos, nós temos como contribuir positiva ou negativamente para as pessoas que estão no nosso convívio. Isso pode ser dentro do âmbito familiar, do âmbito profissional, né? Aquelas pessoas que passam mais tempo com a gente. Então, esse nosso comportamento interior, ele é muito importante para a gente preservar a nossa harmonia no dia a dia. Isso nos ajuda também a identificarmos, né, as coisas mais difíceis que estão rodeando a nossa atmosfera. Quando a gente se mantém mais tolerante, mais paciente, ou seja, mais equilibrado, a gente consegue perceber as outras pessoas como elas estão. Se nós estivermos agitados, preocupados, tensos, nervosos, a gente não consegue perceber as coisas que estão acontecendo em volta. E com isso, a gente diminui o nosso nível de tolerância. Então, tolerância também significa, né, nós procurarmos manter um equilíbrio interior de forma a capacitar esses recursos internos para quando eu for chamado para uma situação mais desafiadora, eu tenha um equilíbrio necessário para me utilizar desta tolerância a contento da situação que está me provando. Nós podemos ser mais ou menos tolerantes. Às vezes somos por conveniência, às vezes somos por interesses particulares e às vezes não somos e nem queremos ser, por entendermos que aquilo simplesmente não vai significar absolutamente nada para nós. Mas como disse, vai significar sim, vai significar a nossa paz interior. Então a tolerância, ela será sempre bem-vinda quando usada com transparência, com autonomia e com honestidade. Para algumas pessoas, tolerância significa aceitar passivamente algum tipo de sofrimento. Mas, na verdade, essa intolerância que muitas vezes a gente pratica, ela nada mais é do que fruto de uma autoconsciência a respeito das nossas próprias imperfeições. Então, o fato de nós não aceitarmos também as diferenças, né, convida-nos a agir de uma forma desamorosa com relação às outras pessoas. E muitas vezes também nós queremos fazer valer a nossa opinião. Por essa razão, a gente é tão intolerante com as pessoas. Nós somos, muitas vezes, o dono da razão. Então, assim, eu penso dessa forma, a minha forma é a mais correta e, por isso, eu não aceito a sua maneira de se expressar. Então, a gente despreza as outras pessoas por intolerância. A gente desconsidera as outras pessoas por intolerância. A gente desrespeita as outras pessoas por intolerância. Intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância política. Então, os diversos pontos de vista que diferem do nosso, nós temos dificuldade para trabalhar
com essas diferenças. E isso decorre de nós querermos nos colocar numa posição de perfeição. Ou seja, a minha filosofia é melhor, a minha religião é melhor, aquilo que eu escolhi como sistema político é melhor. E isso também é uma forma de autodefesa. Uma pessoa que quer impor muito a sua vontade, né, não a sua ideia ou a sua opinião, expressá-la, mas sim impor um sistema político, impor uma religião, impor uma filosofia, muitas vezes sutilmente fazendo até uma lavagem cerebral. Isso não é, de fato, uma maneira respeitosa e educada com que a gente trata as diferenças. Então, muitas vezes, por medo, nós acabamos enfrentando essas situações através da violência. E aí, nós vamos partindo para o campo da intolerância. Uma coisa é nós expressarmos aquilo que a gente acredita de uma forma tranquila, né? Simplesmente, olha, eu gosto disso, eu acredito nisso, esse caminho para mim é bom, mas isso não quer dizer que na hora que eu falo que esse caminho para mim é bom, eu estou dizendo para você, o seu caminho é ruim. Não. O seu caminho é bom para você, até que você entenda que ele não seja mais bom e escolhe por um outro caminho. E assim nós vamos desenvolvendo as nossas relações e pautando isso, né, num contexto de tolerância. Mas não, como disse, aquela tolerância passiva que nós estamos vendo coisas erradas e com isso a gente aceitar um determinado sofrimento. Isso não é tolerância. Isso pode ser medo, pode ser covardia, pode ser comodismo, pode ser qualquer outra coisa. Então, o fato de nós nos reconhecermos pessoas em construção, pessoas imperfeitas, e utilizando do atributo da humildade, eu passo a aceitar o meu convívio com aquelas pessoas que são diferentes de mim. É isso que faz com que nós sejamos pessoas mais humanas, percebendo que os outros que pensam diferente de nós merecem o mesmo respeito que nós gostaríamos de ter deles. Então, essa é a ideia de nós desenvolvermos a tolerância. E o fato também de nós nos afastarmos dessas pessoas que pensam diferente de nós é o nosso orgulho embutido ou ferido que nos convida a perceber que nós precisamos sim melhorar. Nós precisamos sim começar a abrir a nossa mente para pensar de uma forma também diferente, não engessar a nossa maneira de pensar e de agir. Nós estamos aí para nos desenvolvermos. E essas pessoas que pensam diferente de nós, elas também estão para nos ajudar a compreender o mundo de uma outra forma, ou seja, das mais variadas formas que as criaturas humanas se expressam. Vários são os motivos que fazem com que a gente não seja tolerante com as pessoas. A inveja é um deles. Às vezes a gente tem um sentimento, mesmo que pequeno, né, de inveja com relação a alguém, e a gente prefere se afastar dessa pessoa. Quando ela nos provoca alguma coisa realmente substancial e que a gente percebe que aquilo tem um sentido, mesmo que inconsciente, a nossa reação imediata vai ser o afastamento. E aí nós fazemos isso porque reconhecemos alguma coisa em nós que não é boa. Mas essa falta de coragem que a gente tem de enfrentar
as nossas próprias sombras, só alimenta ainda mais elas. Quando a gente pratica a tolerância, a gente está reconhecendo em nós mesmos que somos pessoas em construção. E com isso a gente passa a olhar o nosso semelhante também com esse olhar que nós gostaríamos de ser olhado. As pessoas não toleram mais umas às outras por orgulho, por inveja, como disse, simplesmente por não ter paciência de enfrentar aquela situação, de se afastar de uma maneira agressiva, desprezando, desconsiderando, fingindo, que a outra pessoa não existe. E isso nada mais é do que falta de espiritualidade, falta de amor. Nós não somos perfeitos aqui nessa vida. Nós temos aí uma série de situações mal resolvidas dentro de nós, mas nós precisamos assumir essas responsabilidades e perceber que nós não somos essa pessoa maravilhosa que nós imaginamos ser. Nós ainda temos uma série de situações a serem resolvidas dentro de nós. E não é simplesmente virando as costas para isso, nos afastando de pessoas que de repente até têm mensagens boas, importantes para a nossa reflexão, que a gente vai se sentir pessoas melhores. A gente vai, na verdade, estar se enganando. Mas é claro, nós temos o direito também de simplesmente não querer resolver aquela situação interna neste momento. A gente simplesmente pode querer postergar isso, ou seja, eu não estou preparado para mexer nessa caixa de Pandora agora. Mas isso não me dá o direito de desprezar as outras pessoas, de desconsiderar as outras pessoas, de diminuir as outras pessoas. Não, eu tenho que reunir os recursos espirituais que eu tenho que reunir a minha boa educação, os meus atributos que faz com que eu me torne uma pessoa mais digna. Senão o que vai acontecendo? A gente vai passando pela vida deixando rastro. Nós temos que passar pela vida deixando boas impressões, deixando coisas boas para as pessoas pensarem a nosso respeito. Mas o fato de nós fazermos o nosso melhor também não garante, principalmente se aquela pessoa não está a fim de tolerar a nossa forma de se expressar junto a ela. Mas aí nós vamos deixando rastros. Quantas pessoas não passam pela vida, em vez de deixar boas impressões, ou deixar as suas impressões, elas deixam rastros. Rastro significa o seguinte: você tem uma situação mal resolvida aqui, você vira as costas para ela e segue. Você tem uma dificuldade com uma pessoa, você prefere não sentar com ela e conversar, e dizer o seu ponto de vista, porque simplesmente você acha que não vale a pena e deixou um rastro ali também para ser resolvido. Você começou a fazer um tratamento médico e abandonou. A nossa falta de consciência espiritual faz a gente imaginar que eu me afastando das pessoas com as quais eu digo serem pessoas difíceis, vai me dar uma vida mais tranquila. Então é simples, eu coloco aquela pessoa de escanteio, a partir de hoje eu vou fingir que ela não existe e acho que tá tudo bem. Mas eu esqueço que essa minha negligência, essa minha falta de atenção com relação a algo que eu sei que eu preciso resolver, e eu entrego isso, muitas vezes ao tempo, achando que o tempo vai resolver, que vai surgir aí alguma solução mágica. Não, gente. Nós é que temos que pegar uma solução que precisa ser resolvida e resolver. Não é deixando isso para depois, ou simplesmente por sermos intolerantes,
e às vezes por uma defesa psicológica nós nos acovardarmos e virarmos as costas e fingir estar tudo bem. A gente vai deixar rastros pela vida. E esses rastros, mais cedo ou mais tarde, nós é que vamos ter que limpar. Não adianta a gente virar as costas para um problema que precisa de solução e que somos nós que temos que dar a solução para isso. O que pode acontecer, sim, é no futuro a gente se arrepender. Porque de alguma maneira, nós mais cedo ou mais tarde, vamos fazer uma análise de consciência. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais tempo para pensar sobre a vida. A gente vai tendo mais tempo para pensar sobre as coisas que a gente fez de errado. E aí talvez a gente já não tenha mais aquela oportunidade de estar frente àquela situação porque ela passou. E aí nós vamos ficar remoendo ressentimentos que não serão construtivos para a nossa própria saúde. Talvez no futuro nós vamos pensar, puxa vida, eu tive a oportunidade de fazer diferente e eu não fiz. Então muitas vezes isso demanda de nós um sacrifício pessoal, demanda de nós a renúncia. E quem nos dias de hoje está querendo renunciar um minuto do seu tempo para entrar em contato com alguém que tem alguma diferença, chamar para um café e ali tentar ter uma boa conversa, né? E sair dali mais aliviado? Um pedido de desculpa, né? Mostrar ali que a gente pode agir de uma forma diferente, mas as pessoas acham que isso não vale a pena, que isso vai ser um desgaste desnecessário. Elas não pensam no dia do amanhã. Acreditam, a maioria, que quando morre, acaba tudo. Para aqueles que acreditam que quando morre acaba tudo, maravilha, né? Mas para aqueles que têm um grau de consciência espiritual talvez um pouco mais elevado, sabe que existe uma lei de ação e reação e uma lei de causa e efeito. E dessas leis nós não escapamos. Por isso que nós precisamos, sempre que for fazer alguma coisa, né, pensar nas suas consequências, principalmente quando isso refere-se a uma terceira pessoa. As nossas ações, elas são registradas. Eu costumo chamar de contabilidade da vida. A vida por si só faz a contabilidade de todos os nossos débitos e de todos os nossos créditos. Não significa dizer aqui que seremos julgados e condenados, julgados ou absolvidos. Não se trata disso. Se trata de, a partir do momento em que eu desenvolvo uma consciência sabendo que eu buscando agir de uma forma saudável para com as outras pessoas, naturalmente eu vou estar interagindo com essas leis de uma maneira que possa reverter para mim aquilo que existe de bom. Então não é assim, eu vou fazer uma coisa boa para colher uma coisa boa. Não precisa trabalhar dentro desse sentimento. Nós podemos compreender como é que funciona essa lei, e aí, quando eu interagir com esta lei de ação e reação, causa e efeito, eu vou fazer as coisas no meu dia a dia de uma forma muito natural. Eu não vou estar fazendo uma coisa esperando que uma outra aconteça. Não, é natural. Eu sei que se eu desprezar um semelhante, eu serei desprezado, porque essa é a lei. Eu sei que a partir do momento que eu opto em falar mal de alguém, né, e quando encontrar com ela, fingir
que eu sou um ótimo amigo, isso também tem consequências. Não adianta a gente se apresentar para as pessoas de uma forma e longe delas agir, né, indevidamente. Não precisamos imaginar, né, que alguém não esteja vendo as nossas ações e não estejam lendo os nossos pensamentos. Nós estamos vendo as nossas ações e nós estamos lendo os nossos próprios pensamentos. Então não estamos aqui imaginando que nós vamos enganar alguém. Nós não enganamos ninguém, nós enganamos a nós mesmos. E na hora que a gente deixa de ser tolerante para com as pessoas, a gente está desprezando uma oportunidade de nos melhorarmos. De fato, existem pessoas muito difíceis e que exigem de nós uma capacidade espiritual, de recursos espirituais muito maiores. Tem pessoas que de fato são mais simples também, né? Para a gente desenvolver um diálogo, uma aproximação, uma boa conversa. São pessoas que nos permitem essas possibilidades. Outras já não, né? Outras passam uma vida nos negando. E a gente vai tentar algumas aproximações. Pelo menos a gente fez a nossa parte. Eu acho que isso a gente deve fazer, né? Para que depois nós mesmos estejamos tranquilos com relação à nossa própria consciência. E não vamos nos aborrecer se aquela pessoa não quer nos atender. Nós estamos procurando ela, estamos tentando ali um contato diplomático, respeitoso, mas muitas vezes, mesmo assim, as pessoas vão passar aí uma vida nos negando. E isso não deve nos entristecer, muito embora a gente lamente, não é? Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu sentimento, às vezes mais inferior para ser trabalhado. Só que, em contrapartida, essas pessoas que nos negam, né, elas também vão nos ajudar a trabalhar a nossa tolerância e a nossa paciência. Mas de tudo isso que nós estamos falando aqui, o mais importante é a gente olhar para o nosso semelhante com os olhos de amor. Uma pessoa que sente amor por ela própria, ela vai ser mais tolerante para com as outras pessoas, porque esse amor que ela tem dentro dela, ela vai expandir para o seu mundo exterior, e com isso ela se sente mais equilibrada para enfrentar essas adversidades. Agora, quando nós nos mostramos muito personalistas, prepotentes ou arrogantes, não pela aparência física ou externa, porque isso efetivamente não demonstra nada, né? Nós podemos simplesmente nos iludir com essas aparências, mas sim aquilo que nós carregamos dentro de nós. É isso que vai ditar as nossas qualidades espirituais e demonstrar se de fato nós estamos em busca de desenvolver esse amor. Porque de nada adianta conhecer de todas as filosofias, de nada adianta nós termos grandes conhecimentos intelectuais, grandes conhecimentos espirituais, se nós nos negamos efetivamente, seja por orgulho ou teimosia, em aceitar um convite para o bem. A partir do momento em que a gente fechou as portas para aceitar um convite para o bem, estejamos certos que nós estamos cavando a própria cova. Não tem como a gente imaginar que a vida vai nos trazer coisas boas, vai nos trazer inspirações para resolvermos determinadas situações de dificuldade, se nós estamos negligenciando o amor ao próximo, se nós estamos desconsiderando as pessoas, se nós estamos deixando de responder uma mensagem sequer com um bom dia ou um muito obrigado.
Nós estamos falando aqui de coisas básicas, de coisas simples, de coisas verdadeiras, que faz com que as pessoas se sintam mais fortalecidas e mais unidas. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos observar quais as sementes que nós estamos semeando. Qual é a qualidade dessas sementes? Vamos fazer uma avaliação com mais profundidade. Vamos deixar de viver na superficialidade, porque isso de fato só vai nos iludir a respeito de quem nós somos e também desta forma dificilmente nós vamos saber as pessoas que se aproximam para relacionar-se conosco. Nós vamos atrair as pessoas de acordo com os nossos sentimentos. Se nós somos enganadores, vamos atrair enganadores. Se nós somos pessoas que partilhamos da corrupção, nós vamos atrair corruptores. Se nós gostamos de utilizar da maledicência, vamos atrair maledicentes. É uma questão de sintonia. Tem uma coisa muito engraçada que as pessoas falam assim, né? O meu santo não bateu com aquela pessoa. Como se o santo dela fosse o melhor santo do mundo, né? E a outra pessoa fosse um capeta em forma de gente. Será que quando ela diz, o meu santo não bateu com aquela pessoa, será que em algum momento ela não consegue perceber que a luz dela não é tão intensa assim como ela estava imaginando? E o outro, sim, pode ter ali, né, uma luz diferenciada que provocou a visão dela a ponto de querer fechar. Será que a luz daquela outra pessoa não provocou nela uma autorreflexão? O simples fato de uma outra pessoa que tem uma luz muito grande, né, se aproximar de nós, e se nós estivermos cultivando as nossas sombras, será que aquela luz daquela pessoa que chegou não vai servir para nós como o nosso próprio espelho? Nós precisamos perceber que às vezes a presença daquela pessoa nos incomoda, e nos incomoda sim, porque nós estamos na sombra e ela chegou com a luz. Nós estamos na passividade e ela chegou com atividade. Nós estamos acomodados, sentados numa cadeira, e ela chegou para nos convidar a nos levantarmos, a termos movimento. E o fato de nós termos que nos movimentarmos para melhorar o nosso padrão vibracional, isso muitas vezes nos incomoda. Então vamos pensar, né, sobre esses outros aspectos, né, e vamos exercitar um pouquinho mais a tolerância primeiro para conosco, né? E na medida em que a gente vai desenvolvendo esse autoconhecimento, a gente vai expandindo esse sentimento de tolerância para com as outras pessoas. Não vamos desprezar quem quer que seja, né? Da mesma forma que nós não gostaríamos de ser desprezados pelas pessoas. Então, eu espero que com isso você possa ter feito aí uma boa reflexão, né? Exercite a tolerância no seu dia a dia e que você esteja cada vez melhor.